procede com o centro de massa para um objeto que tem uma distribuição de massa contínua. O que quer dizer isso? Então, vamos ver, por exemplo, ó, nós vimos como achar o centro de massa para um sistema de partículas, né? Como podemos associar uma coisa com a outra? É isso aqui, né? Por exemplo, se eu quero achar onde está o x do centro de massa, eu conheço o x do centro de massa da parte 1 dele, da partícula 1. Conheço o x do centro de massa da parte 2, da partícula 2, de todas elas. Se eu conheço o x do centro de massa de todas as n partes, e se eu sei quanto dá a soma de todas essas massas. A gente falou que no fim das contas era uma média ponderada, né? Então a gente usa essa expressão, não é? Beleza, ó. Isso aqui era se eu tivesse um objeto que fosse formado lá, ó, de uma massa 1 junto com uma massa 2, monte delas, uma massa N, e eu quero achar o centro de massa lá desse sistema, conhecendo onde está o centro de massa x1 da massa 1, o x2 da massa 2 e o xn da massa n. Ok? Agora, o que eu faço? Por exemplo, se o meu objeto ele não é descrito por massas distintas, mas ele é, por exemplo, esse objeto aqui, ó. Quero achar onde está o centro de massa dele. Eu posso, para isso aqui, usar esse raciocínio, pensar nessa expressão. Como? Fracionando ele em n pedaços. Mas aqui, cada massinha, todas elas, né, iguais, né, em tamanho desprezível. Agora, eu tenho que apelar para aquela ideia, né, importante, ó. Eu vou fracionar esse objeto, mas eu vou fracioná-lo aqui, ó, em pedacinhos, em que de um jeito simples, né, eu saiba analisar qual é a massa e onde está o centro dela. Ok? Agora, ó, se eu for fazer isso, veja, eu preciso, para falar onde está o x do centro de massa, o x de cada partícula, trabalhar com um sistema cartesiano. Para localizar aqui, ó, quem é o x do centro de massa. Então, se cada pedacinho, cada um desses pedaços aqui, ó, tem um x, um centro de massa dele, cada pedacinho desse tem uma massa. Só que cada pedacinho desse vai ser um dm, né? Uma fração, um diferencial da massa total do objeto. O que eu vou ter que fazer? Juntar todos eles? Opa! Então, quem que é o x do centro de massa? Vai ser a integral de x vezes massa de x dm, integrado onde a massa está distribuída, do começo ao fim do objeto. Dividido por quem? Não é pela massa total, a soma das massas? Então, cada pedacinho aqui tem um dm. O que é a massa total? A integral é a junção, a união de todas essas massas, a integral de dm. Ok? Então, da mesma forma que a gente trabalha com um sistema pontual de partículas, a gente usa para um objeto que tenha uma distribuição contínua de partículas. Só que aí, ao invés de fazer a massa
a distribuição de massa somada pontualmente, eu tenho que usar a ideia de integração, já que é uma distribuição contínua de massa. Ok? É isso aí. Um abraço.